Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Deus Salvador Jesus Cristo sejam meus amados irmãos. Vamos colocar em pé e vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem adoramos e bendizemos. Eis aqui o teu povo, Senhor, essa manhã mais uma vez, gratos de todo o coração por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por mais um dia na sua presença, pela tua graça e misericórdia sobre nós, pelo teu cuidado, Senhor, para conosco. Uma semana que se passou, onde o Senhor sempre presente conosco, nos confortando, trazendo bênçãos sem medidas à vida do seu povo, nos concedendo o pão de cada dia, a força para resistirmos ao dia mau. Obrigado, Pai, por essa manhã de domingo, por esse primeiro dia da semana, dia do ajuntamento solene do seu povo, no qual nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração com o teu Espírito Santo, faça transbordar para que os nossos pensamentos, palavras, tudo que olharmos e ouvirmos seja para a tua glória. Nos orienta, Deus, abre os nossos olhos e ouvidos para aprendermos da tua lei. Perdoa os nossos pecados, Senhor. É o que nós te oramos agradecidos por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda em pé, meus irmãos. Essa manhã não teremos a liturgia exposta no projetor, mas os irmãos abrirão a Bíblia conforme o texto do nosso boletim, Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Vamos fazer essa leitura alternada. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Todos, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. O Senhor os abençoe com sua palavra lida essa manhã. Peço que o irmão Roberto nos eleve a Deus em oração de adoração e louvor para o momento do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome. Senhor, por mais uma manhã na tua presença, por mais a tua misericórdia, Senhor, ter se renovado sobre as nossas vidas, e é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Jesus. É um privilégio para a gente, Senhor, na tua igreja, estar reunida aqui nesta manhã, porque tu separaste, Senhor, esse dia para estarmos aqui louvando o teu nome. Obrigado por tudo, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão sobre as nossas vidas. Assim nós te louvamos, Senhor, pelo que tu tens feito, Senhor, sobre esta igreja e sobre as nossas vidas. Nós te louvamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor. Cânticos. Graça e paz, irmãos, amém? Sim. O hino que vamos louvar é Todo Tempo.
Esse hino já foi louvado aqui, espero que os irmãos nos acompanhem. Let's go.
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Apenas o versículo 33. Romanos 8, 33. Diz assim a palavra do Senhor: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os perdoa. Vamos ler juntos? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem, na versão vocês estão justificando, que é perdão do pecado. É Deus quem os justifica, ou Deus quem os perdoa. Bendito Deus, nós te agradecemos por esse momento precioso na tua presença, onde ouvir a tua palavra repetidamente, todos os dias e em todo momento que tivermos essa disponibilidade, é uma preciosidade para nossas vidas. Relembrarmos cada vez mais, por meio do Santo Espírito, as palavras que o Senhor nos deixou para a edificação da nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para conosco, a fim de contemplarmos as maravilhas da tua lei. Nós te oramos agradecidos assim, em nome de Jesus. Amém. Esse texto traz pelo apóstolo Paulo, escrito aos Romanos, praticamente um resumo precioso e especial das bênçãos da aliança ao seu povo. Pacto esse que pertence à Igreja de Cristo tão somente, dado pelo Senhor, a palavra de Deus, essa aliança para conosco. E elas estão aqui descritas em Romanos capítulo 8, especificamente essa manhã, nesse texto, do versículo 33 que lemos, mas em todo o capítulo 8 se faz presente essa aliança de Deus para com o seu povo. E o destaque está aqui no versículo 33, que é um dos pontos que nos chama a atenção, de todas as bênçãos que foram aqui prometidas desde o princípio ao povo de Israel, povo escolhido de Deus, povo amado pelo Senhor, mesmo sendo esse povo de dura serviço, de grande dificuldade na obediência, assim como não é tão diferente nos nossos dias, que por muitas vezes somos de dura serviço também, de dura servidão, somos quase muitas vezes que inflexíveis a obedecer a Deus. O Senhor manda, o Senhor nos aperte, e muitas vezes nós somos inquebráveis quanto um bambu. Não sei se você já teve a oportunidade de tentar quebrar um bambu, e como é difícil. Você talvez chegue até a quebrar, mas não parte ele em dois pedaços com facilidade. Ele ainda se dobra, racha e ainda fica ali com dificuldade de se dividir em dois. Mas mesmo assim, o Senhor fez promessas à sua igreja, e essas promessas se firmaram desde o dia em que ele as prometeu até os dias de hoje. Israel recebeu essas promessas por meio do Espírito Santo, conforme escreve o profeta Ezequiel no capítulo 36, versículos 26 e 27, que diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e os farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, essas promessas, para que viessem a ser cumpridas como ordens da parte do Senhor, como lei da parte do Senhor, ela é concluída na igreja através de bênçãos que são derramadas pelo Espírito Santo, na qual o apóstolo Paulo, aí mesmo, no capítulo 8 de Romanos, agora no versículo 4, ele diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Veja, aquilo que ele faz
Israel aqui é mostrado como aquele povo que tinha a garantia da ressurreição. Ezequiel 37 expressa isso. Mas o apóstolo Paulo fala da ressurreição também dos crentes, que é uma outra promessa de rica bênção para a igreja. No capítulo 8 ainda, agora nos versículos 10 e 11, onde ele diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que é o Espírito Santo, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, Israel era filho de Deus, eis aqui o povo de Deus que também são filhos e filhas do Senhor. Êxodo, capítulo 4, versículo 22, diz a palavra lá da parte do Senhor: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, é meu primogênito. Então a nossa adoção para com o Senhor Jesus Cristo é fato, é claro aqui nas Escrituras. E agora os que creem em Cristo são filhos e filhas de Deus, adotados por Ele, como Paulo vai repetidamente falar agora, aí ainda em Romanos 8, os versículos 14 a 17. Todas essas ricas bênçãos de misericórdia o Senhor tem concedido ao seu povo, desde a antiguidade até a igreja presente hoje, nos nossos dias. Mas há também uma herança futura, não só essa passada que foi prometida, essa que permanece nos nossos dias, que está aqui no presente, mas também há uma herança futura que foi dada a Israel, expressa lá em Isaías 60. E essa herança ela é garantida à igreja de Cristo também nos dias de hoje. Romanos 8 ainda, Paulo vai trazer todo esse relato, essa ideia do Antigo Testamento, esse conhecimento do qual ele bebe e derrama para a igreja, para que a igreja se fortaleça nessas promessas. Romanos 8, 17, apenas a parte A, Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está aqui a completude da promessa, né? Se somos filhos, herdaremos, porque a filhos são dadas as heranças, não é isso? O pai passa para o filho a herança. Então, Paulo diz aqui que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Israel era esse povo escolhido entre as nações. Amós, lá no capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer: de todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi, diz o Senhor. Mas agora a igreja foi conhecida, né, por antecipação e predestinada a Deus, desde a eternidade, como Paulo vai expressar lá em Romanos 8, versículos 29 a 30, quando ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, os que antes ele conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a esses que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também perdoou os pecados, que é aí a palavra justificação, e aos que perdoou os pecados, a esses também glorificou. Então já temos aí que fomos predestinados, e sendo predestinados, já fomos chamados. Sendo chamados, Ele perdoou os nossos pecados, e perdoando os nossos pecados, nós somos glorificados em Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, assim como Deus aqui promete jamais abandonar a Israel, Deus promete estar sempre com esse povo, conforme Deuteronômio 31:6, essa promessa lá de permanência para com seu povo, para com seus filhos, ela foi e é estendida também à igreja de hoje. Aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, se refere também a eles, como igreja, filhos e filhas de Deus, como lemos agora no versículos 29
Mas Paulo, nos versículos 38 e 39, ele vai asseverar tudo isso que ele falou aqui, dizendo assim: porque eu estou bem certo, olha a certeza, a convicção profunda do apóstolo, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa era a convicção do apóstolo. Era a visão que ele tinha do passado, do povo escolhido de Deus, do povo de Israel, a quem o Senhor perdoou os pecados para esse amor eterno, amor até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual continuará esse amor perpetuamente por toda a eternidade. Paulo diz: esse amor que perdoou é o mesmo amor que está nos perdoando hoje, nessa igreja moderna. Hoje, no século XXI, na Igreja Presbiteriana de São Paulo, nós somos filhos e filhas do Senhor, amados por Ele e tendo nossos pecados perdoados. Essas considerações aqui, meus irmãos, são considerações teológicas que nos levam justamente ao perdão dos pecados, a conhecer esse processo que Deus fez para com a sua igreja. E esse processo aqui de justificação, do perdão dos pecados, vai nos garantir ricas bênçãos de misericórdias e graça para a nossa vida. Esse perdão dos nossos pecados, ele nos traz garantias. E uma dessas garantias está aí expressa no texto de Romanos 8:33, no começo da parte A, onde você está lendo. Esse perdão dos pecados nos garante que ninguém nos acuse. Uma vez que Ele perdoou os nossos pecados, ninguém levantará o dedo para nos acusar, para dizer: você está perdido, você é um pecador miserável. Não que não sejamos pecadores, mas não um pecado que estava sobre nós, que nos levava à morte eterna, agora ele não mais está. Então ninguém pode acusar. Ninguém nesse mundo, ou o diabo e seus anjos, nenhum deles pode nos acusar. Nenhum deles pode trazer condenação sobre nós. Porque a expressão mais clara do apóstolo aí, e eu acho uma expressão até desafiante, é quando ele diz assim: quem tentará? Quem ousará apontar o dedo para você e lhe acusar? Se Deus perdoou os seus pecados, quem tentará? Então esse versículo 33 aí, ele praticamente contém os versículos 8 e 9 de Isaías capítulo 50, onde diz: perto está o que me justifica, diz o profeta. Quem contenderá comigo? Quem vai brigar comigo me acusando? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Se Deus é quem me justifica, quem é que se apresenta para dizer: eu sou o seu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Diz o profeta. Ninguém. Por isso que essa base, o texto que vira base para as palavras de Paulo lá em Romanos, ele leva a uma única expressão de tudo isso que Isaías disse: quem tentará? Nada mais que isso, apenas quem tentará? Quem será tão ousado assim a ponto de querer me acusar? E no versículo 34 do texto aí de Romanos 8, Paulo usa uma expressão jurídica, dizendo no texto: quem nos condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A expressão condenar é usada no meio jurídico, né? Defesa, a palavra defesa, e aqui especificamente a expressão condenação. Quem os condenará? Se não há quem tente, então não há quem julgue ou quem tente condenar. E a resposta contra essa acusação está aí em Romanos 8, versículo 1. Olha o que o texto
emendar essa frase. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso deixa o crente sem medo, sem temor. Porque não devemos, como crentes, estarmos aí temerosos quanto à nossa salvação, quanto ao perdão dos nossos pecados, contra aquele que é por nós, contra aquele que está em nós. Não temos que ter esse medo. Às vezes a gente encontra crentes temerosos com relação à sua salvação, com relação à sua vida cristã, com relação a alguns aspectos que a igreja, que a Bíblia fala, mas parece que a pessoa está incrédula, não acredita, não tem essa confiança, não tem a convicção do que está escrito. Porque o que está escrito é boca de Deus, são palavras do Senhor, palavras diretas da boca de Deus. Não há nenhuma condenação. Simples assim, Paulo diz. Eu sei que não há quem tente, eu sei que não há quem acuse, portanto não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, diante desse processo aqui, o advogado e juiz, que é o próprio Senhor Jesus, ele faz os dois papéis, juiz e advogado. Está ele à direita de Deus. Essa é uma posição de honra e de autoridade que a Bíblia nos passa. Onde Jesus está, ele não está em qualquer lugar, ele está à destra do Pai, ele está numa posição em cima, olhando de cima para baixo. Ele tem posição de governo, posição de honra, assim como diz o salmista no Salmo 110, no verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, diante dessa verdade, meus irmãos, não pode haver nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois se aquele que suportou o nosso pecado, que é o próprio Cristo, está sentado e intercedendo por mim e por você, pela igreja dele a quem ele ama, conforme diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Mesmo que alguém venha a errar, venha a pecar, você não ficará sem justificativa, você não ficará sem defesa, você tem sempre alguém para lhe defender, e é essa pessoa de honra, de autoridade e de posição que está à destra de Deus que está defendendo você. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa, não é qualquer entidade, mas é Deus, é Cristo Jesus, o Deus encarnado, que defende. Então, se Ele, o Criador de todas as coisas, nos defende, e o resto? O resto é resto. O resto não serve, nada vai de encontro ao Senhor. É você que está sendo defendido pela última instância, se podemos assim dizer. Porque não há degraus para Deus, alguém que esteja abaixo, alguém que esteja no meio e alguém que esteja em cima. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, Criador do céu e da terra. Então, se nós já somos defendidos pela última instância, como vai aparecer uma outra instância qualquer para nos acusar? O que aprendemos com esses textos, meus irmãos, nos leva a algumas perguntas retóricas. Essas perguntas que pedem uma resposta. E essas respostas vão nos levar a respostas negativas. As perguntas levarão a respostas negativas. Espera aí, pastor, então, me deu medo agora. Que respostas negativas são essas? Mas essas respostas negativas, elas são positivas. Elas são boas. Porque diante das acusações, onde Paulo está aí no capítulo 8 de Romanos, você vai manter a Bíblia aberta olhando para os versículos 35, 38 a 39,
nudez, perigo ou espada, alguma coisa dessa vai te separar do amor de Deus? A resposta é negativa. Não. Tem mais. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, profundidade, qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos conferir isso em Zacarias capítulo 3, versículo 2, que tem a mesma conexão com o que Paulo está falando em Romanos. Mas o Senhor disse a Satanás, está lá o sumo sacerdote Josué, sendo acusado por Satanás naquele tribunal, que é a visão que Zacarias tem naquele momento. Mas o anjo do Senhor, aquele que João fala dele no capítulo 2 da sua primeira carta, na qual tratamos ele como advogado e juiz ao mesmo tempo. Olha que coisa maravilhosa. Nos nossos tribunais que conhecemos, ninguém exerce essas duas funções. Você nunca viu um juiz e advogado ao mesmo tempo num tribunal. Mas nesse tribunal celestial aqui, nesse tribunal espiritual, isso existe. Cristo é juiz e advogado ao mesmo tempo. Por isso que Zacarias, quando escreve olhando para aquele tribunal e vendo Jesus dizendo assim: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Aí ele se refere a Josué, que está sentado sendo acusado. Este é um tição tirado do fogo. Ou seja, em outras palavras, esse é um escolhido meu, que eu tirei das trevas, passei pelo meu fogo consumidor e purificador, e por isso você não pode acusá-lo, porque sou eu que o defendo. Não há acusação contra ele, nem contra ninguém, porque sou eu que defendo. Sou eu que ao mesmo tempo que defendo, eu dou a sentença de libertação. Por isso que ele é juiz e advogado ao mesmo tempo. Então, o perdão dos pecados nos garante que não seremos jamais condenados. E não só condenados, mas o perdão dos nossos pecados, conforme Paulo diz, nos garante também que fomos libertos. Nos garante liberdade. Romanos 8, aí, 33, agora na parte B, Paulo vai expressar quem vai intentar acusação contra os eleitos. Quem intenta acusação contra os escolhidos de Deus? Porque mesmo que qualquer um queira, ouse intentar algum tipo de acusação, quem é que justifica-os? Quem nos justifica? Próprio Deus. Então, não há escapatória para alguém querer acusar, porque é o próprio Deus que justifica. Não nos livramos de alguma coisa. Nós não nos livramos das garras do diabo. Não nos livramos do império das trevas. Não nos livramos do lamaçal do pecado. Nós fomos libertos de tudo isso. Porque foi Deus quem gerou um documento de soltura, de absolução, de consumação. Foi Ele próprio que escreveu esse alvará de soltura para mim e para você. Então não tem ninguém que conteste, não tem ninguém que se levante para dizer: eu contesto, eu vou entrar com uma ação contra esse documento. Ninguém fará isso. Porque é o próprio Deus quem preparou esse documento de soltura para mim e para você. O juiz aqui já derrubou todas as acusações contra a igreja. Toda a acusação contra mim e contra você, ela foi expressa na ressurreição de Cristo. Quando Ele ressuscitou, quando Ele disse que estava consumado, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, e aí Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele, quando ressuscita, esse documento de alvará já vem na mão dele, já está com ele, com todos os libertos. Está lá o selo com seu sangue, que ninguém pode revogar esse documento. Já está na sua mão. A palavra de Deus diz: o qual por nossos pecados foi entregue
e ressuscitou para a nossa justificação. Ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. E essa ação de Cristo aqui, ela anula também não só a acusação dos de fora, mas uma coisa importante, ela anula a nossa autojustificação. Ela traz esses dois caminhos. Ninguém nos acusa e nós não podemos nos auto-justificar. Não podemos dizer, Senhor, o Senhor me escolheu porque eu sou bom. O Senhor me escolheu porque eu tenho um conhecimento fantástico. Não, o Senhor me escolheu, o Senhor me absolveu, perdoa os meus pecados porque eu sou branco, porque eu tenho dinheiro, porque eu nasci nos Estados Unidos, que é um país do primeiro mundo. O Senhor me absolveu, perdoa os meus pecados porque eu faço boas obras, porque eu dou esmolas para as pessoas. Nada disso vai nos auto-justificar. Absolutamente nada. Agora que libertos do pecado nós fomos, temos restaurada a relação de paz com Deus novamente. Aquele abismo que eu falei aqui na quinta-feira, que nós estamos estudando a palavra de Deus, na carta do apóstolo João, o abismo que havia entre nós e Deus, o Senhor Jesus vem com uma ponte e une novamente. Nos garante uma nova vida. E aí, consequentemente, essa nova vida vai gerar fruto. E esse fruto é o fruto de retidão diante do Senhor. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo vai nos dizer lá nos versículos 22 e 23, aqui nos revelando o início e o fim do processo de salvação. Veja que resumo formidável para você não esquecer o processo de salvação. Agora, pois, libertados, pensou aí, pelo perdão dos nossos pecados, transformados em servo, olha que processo maravilhoso, transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Fechou a conversa. Fomos perdoados, transformados em servos, fomos libertados, transformados em servos, e foi nos dado o fruto da santificação e por fim a vida eterna. Encerrou, acabou, o ciclo fechou. Então nada entra, nada quebra esse ciclo, nada nos acusa, nada nos condena, sabendo nós que mesmo que o salário do pecado seja a morte, mas não para por aí, porque entra para quebrar esse ciclo de morte o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz o apóstolo. Fomos libertados do pecado para ganhar a vida eterna, meus irmãos. E a vida é um presente de Deus para os seus filhos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E por último, essa justificação nos garante também que de fato Deus nos perdoou. É um outro grande problema muitas vezes do crente, de mim e de você. Sabe aquela dificuldade quando a gente tem que orar e ficar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados? E parece que tem hora que a gente levanta incrédulo, ou achando que a oração não funcionou, ou que Cristo não nos perdoou de fato. Já aconteceu isso comigo, certamente já aconteceu com você. Aquela sensação horrível, que não é da parte de Deus, mas é da nossa própria carne, da nossa fragilidade, ou principalmente da falta de conhecimento dessas palavras. E aí a gente vira meio que um Tomé na oração, entra desesperado, chega lá dentro, quando se ajoelha, Tomé incorpora, aí pronto. Senhor, me perdoa, você vai, você chora, mas quando você levanta, será que Ele me perdoou mesmo? Será que Ele me perdoou só pela metade? Será que Ele me deu perdão parcelado? E eu até agora só saí com a primeira parcela, mas foi dividido em 24 meses. Será que foi isso que aconteceu? Paulo diz aí no versículo 33, agora no final desse texto, na parte C, é Deus quem o justifica. Então Deus é o autor desse perdão, onde o homem, depois de perdoado, se torna aí habilitado para exercer a fé em Cristo Jesus. Essa fé que foi revelada de boa vontade pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, ele diz, é Deus quem o justifica. E mais agora, sendo nós
está condicionado a nada de ver em nós, eu estou perdoando Roberto, porque Roberto mora em tal lugar e eu conheço a vida dele. Ele não é condicionado a isso. Ele nos perdoa independente do que somos, do que temos, do que fazemos, do que pensamos, de tudo do nosso comportamento. Ele independe disso. Ele é livre para nos perdoar. Então ele faz isso, perdoando-nos livremente pela sua graça, por meio da redenção na qual o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Romanos 3:24, Paulo vai dizer aí: sendo perdoados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Então Deus nos ensina aqui sobre o perdão dos nossos pecados, meus irmãos, que esse perdão está alicerçado, sabe aonde? Na obediência de Cristo. Nós fomos perdoados porque Ele obedeceu, porque Ele foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Porque Ele veio com um propósito e Ele não vacilou nesse propósito. Ele não parou no meio do caminho, Ele não desistiu, Ele não criou nenhuma emenda nesse caminho, Ele cumpriu tudo conforme a vontade do Pai. Ele foi até o fim, fazendo tudo o que tinha que fazer. E fez isso também livremente, de boa vontade, com todo o amor eterno que Ele nos amou. Ele cumpriu toda a lei por nós. Foi para a cruz no nosso lugar. Pagou a pena de sentença divina que estava sobre mim e sobre você. Me dê sua pena, me dê a sua, me dê a sua, me dê a sua. Eu quero todas que eu vou pagar. Por isso, queridos irmãos, nós queremos concluir esse texto e buscando em Deus firmá-lo no nosso coração, nos lembrando que a nossa garantia, a convicção que temos, e essa convicção que nos traz alegria, é saber que o perdão dos nossos pecados, não esqueça disso, o perdão dos nossos pecados não é um processo, nunca foi. Por isso que eu falei das parcelas aí em 24 meses. Deus não nos perdoa de pedaços. Não esqueça, não é um processo, mas foi um ato, e é um ato único e consumado de uma vez por todas na eternidade. O que recebemos hoje foi a ação do que se passou lá na eternidade. Quando ele escreveu esse tratado, esse documento de alvará, ele já botou ali perdoados os pecados de fulano, beltrano, ciclano, tal, de todos aqueles a quem ele chamou. Já estava feito. O que se fez nessa vida foi nós vemos a ação disso, quando Jesus vai para o Calvário. Esse ato aqui nos salvou do passado, mas não apenas no passado, mas hoje nos mantém firmes no presente daquilo que aconteceu lá e nos assegura um futuro triunfante e glorioso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a base disso é o perdão dos nossos pecados. E esse perdão é o que deu ponto final para a nossa inimizade para com Deus. Jesus nos uniu novamente ao Senhor. Disse: Pai, eu vou morrer por eles. Eu vou pegar todos os pecados dele, toda a pena que eles têm, que estava sobre ele, tudo aquilo que ia levá-los. Eu quero. Eu tenho condição de pagar, eu vou pagar. Pode ficar tranquilo. E aí ele vai e cumpre tudo, e aí Deus chega no final e diz: bom, certo, meu filho, está pago. Não, a minha ira não está mais sobre eles. Não tenho mais nada contra cada um deles por sua causa. Ele nos compra, ele nos adota. E aí não só tudo isso acontece, como ninguém externo, ninguém de fora nos acusará, porque somos de Cristo e estamos em Cristo. Para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que cada vez mais essa palavra nos traga refrigério, calma, tranquilidade e esperança acima de tudo, de que nada pode nos condenar, nem tentará contra o povo de Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos, por favor. Vamos ao momento do ofertório. Louvarmos o hino de número 135, abra o seu hinário, o novo cântico, o hino de número 135, e estaremos assim
devolvendo ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos deu, nos dízimos, nas ofertas, e também de bom grado, trazendo a cesta da partida. 135, mais de Cristo. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã na tua presença, Senhor. Te agradecemos pela semana que passou, te agradecemos por cada um dia de nossas vidas e louvamos e engrandecemos o teu nome. E assim nós apresentamos os dízimos e as ofertas que foram colocados aqui para o bem-estar da tua ordem, Senhor. E juntos nós te falamos: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Vamos fazer a oração final para esse momento da devocional e passaremos à escola dominical. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que fizemos até aqui. Esperamos convictamente que o Senhor tenha recebido as nossas orações, nosso louvor, e nós te agradecemos pela tua palavra e pela bênção que ela nos traz, Senhor, a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida cristã, que é tão difícil a caminhada nesse mundo que jaz no maligno, mas o Senhor é conosco. Pois quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque é o próprio Deus quem nos perdoa os pecados. Obrigado, Pai, por tudo. Continua nos ensinando por meio da tua palavra, para a glória e louvor do teu nome. Nós te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero dar só um rápido aviso aqui, antes de passar a palavra para a superintendente da escola. E hoje à noite também vou repetir essa informação. Conforme o nosso edital que foi lançado para que no dia 11 de dezembro, às 9 horas, se Deus assim permitir, haverá a Assembleia da Igreja para a eleição de presbíteros e diáconos. Cumprida as primeiras fases aqui do documento, nós passamos pela segunda etapa, Após essa primeira, que é o lançamento do edital, a segunda etapa foi a indicação da igreja a alguns candidatos que viessem a concorrer ao diaconato e ao presbiterato. Então, essa etapa também foi cumprida, mesmo que o número de candidatos não tenha sido suficiente, principalmente para a vaga de diaconato, na qual
conselho havia estabelecido 3 vagas, né? E ao presbiterato 2. Então, mesmo que não tenha sido assim cumprido esse quesito, mas tudo foi feito dentro do que foi colocado como data e que foi pedido pelo conselho à igreja. Por fim, o prazo de término também da apresentação foi até o dia 20 de novembro, os irmãos assim também cumpriram isso. E essa semana, na terça-feira, nós tivemos uma reunião do conselho aqui e ouvimos o irmão Everton e também o irmão Adilson. O irmão Roberto não pôde comparecer nesse dia, mas foi remarcado para quinta-feira. Então, depois da doutrina na quinta-feira, nós tivemos uma segunda reunião do conselho, na qual ouvimos agora o irmão Roberto. E, conforme o edital, que no dia 4 de dezembro, hoje, nesse horário da escola dominical, o conselho traria o nome dos aptos a serem votados na eleição do dia 11, aqui às 9 horas da manhã. Portanto, ficaram aptos o irmão Adilson Barbosa da Silva, Everton Luiz Fernandes e Roberto Travassos. Concorrendo ao cargo do diácono Adilson Barbosa da Silva e ao presbiterato Everton Luiz Fernandes e Roberto Travassos. Então, assim, graças a Deus, em tempo, tudo dentro do prazo foi concluído esse processo e só aguardamos agora, mediante as orações da igreja, que continue orando por esses irmãos e para o dia da Assembleia, que é domingo que vem, de hoje a 8, dia 11, às 9 da manhã, não haverá escola dominical, os irmãos virão apenas para votar, tá certo? Então, esse é o aviso dado. À noite eu vou repeti-lo, porque virão certamente todos os irmãos, para poder ficar sabendo, e durante a semana